Boa noite, cumprimento aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós daremos início nesse instante ao culto ao Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 84. Salmo 84. Vamos aguardar um tempo para que todos possam abrir as suas Bíblias e fazer essa leitura. Salmo de número 84. Saudades do templo é o tema desse salmo. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Diz assim a palavra de Deus: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Vamos orar a Deus nesse instante. Oração de louvor, de adoração, por estarmos na presença de Deus. Eu convido a nossa irmã Raquel que nos dirija a Deus nessa oração, nesse instante. Você também que está em casa, abaixe sua cabeça e ore conosco essa oração a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, Deus, pela oportunidade de cultuarmos o Senhor, te agradecemos porque somos seus filhos, porque um dia o Senhor nos escolheu para que nós o conhecêssemos, para que nós cultuássemos ao Senhor, e nós te agradecemos por isso. Nós pedimos agora por esse momento de culto, que o Senhor esteja abençoando os nossos corações, que nós estejamos preparados para te louvar, que o Senhor abençoe a vida do pregador e de todos que estão assistindo, que nós possamos oferecer um culto ao Senhor de todo o nosso coração. Amém. Nós te agradecemos pelo Dia das Mães, te agradecemos por essas mulheres que têm abençoado as nossas vidas, que o Senhor as abençoe, que o Senhor cuide delas, Deus, que o Senhor abençoe os corações daqueles filhos que não têm mais suas mães aqui, que o Senhor os console e que o Senhor nos abençoe. Nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, hoje nós não teremos o louvor no sentido dos cânticos, não é tocado no violão. O Vinícius não está conosco hoje, está visitando a família da sua esposa, portanto, por ser um dia especial, agora à tarde. Então, nós separamos 2 hinos para louvar a Deus. E eu peço que os irmãos também abram aí nos seus hinários, hino 144 primeiro. O hino 144. O último será o 148, se quiser já deixar marcado aí, ok? Então, louvemos a Deus com o hino de número 144, ao som
do hino que nós colocaremos. Vamos todos cantar esse hino a Deus com entusiasmo, com alegria, desse Deus que o Senhor fez para louvor do seu nome. O hino 144, Segurança e Alegria. Que segurança tenho em Jesus, pois Ele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo Herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, em seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo Herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Que versos lindos, maravilhosos, não é? Que reflete a nossa fé, a nossa segurança em Jesus, portanto. Que possamos nos sentir assim, ainda que em meio a um mundo tão instável como o nosso, que possamos ter a nossa segurança naquele que nos salvou, naquele que deu a sua vida na cruz do Calvário em nosso lugar, irmãos. Vamos orar novamente, já uma oração de preparação para ouvirmos a palavra de Deus essa noite. Palavra essa que Deus nos deixa no Salmo de número 131. Já deixa aberto a sua Bíblia no Salmo de número 131. Vamos orar, eu convido a nossa irmã Adriana, que nos dirigirá a Deus numa oração nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, Pai.
o dia que o Senhor fez para que nos alegremos nele, o dia que o Senhor preparou para que estivéssemos aqui nessa noite para te cultuar, te render graças e louvores, porque o Senhor é o único Deus merecedor de todo louvor. Amém. Nós queremos, ó Pai, te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da tua igreja de um modo todo especial. Nós queremos, ó Deus, nessa noite te render graças, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia tem se renovado a cada dia nas nossas vidas, ó Pai. Nós queremos também colocar as nossas vidas diante do Senhor e pedir, ó Deus, para que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, tudo aquilo que fazemos, ó Deus, que tem desagradado ao Senhor, nós queremos confessá-los, ó Deus, nessa noite. Amém, Senhor. Que o Senhor possa transformar os nossos corações dia após dia, Deus, para a glória do teu nome. Verdade, Senhor. Queremos te rogar, ó Deus, para que a tua palavra fale aos nossos corações nessa noite, para que, ó Deus, ela cause transformação na nossa vida, ó Pai. Amém, Senhor. Que nós queremos te servir cada dia melhor. Esteja com o pregador dessa noite, ó Deus, todos que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa tocar nos seus corações, ó Deus. Nós queremos te agradecer mais uma vez por essa noite e pedir essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, como já dito, Salmo 131. Convido aos irmãos para que abramos as nossas Bíblias nesse salmo. Calma em Deus é o título desse salmo e é um cântico de romagem composto por Davi. Cântico de romagem significa que esse cântico era cantado nas peregrinações de Israel quando ia ao templo, né? Quando as famílias saíam para adorar a Deus ao templo, eles cantavam salmos. Era o inário deles, eram os salmos. E eles cantavam, um dos cânticos, portanto, um dos hinos que o povo de Israel, os nossos irmãos do passado cantavam, era o Salmo de número 131, que fala sobre a calma em Deus. Vamos ler? Vamos ler? Diz assim esse salmo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Meus irmãos, esse salmo não tem um contexto certo, né? Não sabemos, ou seja, nós não sabemos exatamente em que momento, em que período da vida de Israel e da vida de Davi, que é o seu compositor, o seu autor, foi escrito esse salmo. Mas isso não nos impede de tirarmos desse salmo lições preciosas sobre a calma em Deus, sobre a segurança em Deus, sobre a esperança em Deus e muitas outras. Lições essas muito pertinentes aos nossos dias, não é verdade? E eu fico meditando nesse salmo, eu fico imaginando, e me veio à memória o que nós mais temos feito nesses últimos meses, ou nesses últimos dias. Dias de confinamento, dias em que o mundo está em convulsão. O que nós temos mais feito nesses últimos dias? E uma das respostas a essa pergunta é o pedido a Deus. A oração de petição, portanto, é algo que eu creio que principalmente nós crentes temos feito muitas vezes, até mesmo durante o dia. Nós temos feito várias vezes, nós temos nos dirigido a Deus e pedido muitas coisas a Deus. Mesmo porque orar é uma obrigação básica na vida do cristão.
faz parte da nossa vida, faz parte daquilo que Deus nos ensina em sua palavra, de como falarmos com Deus, de como nos achegarmos a Deus através da oração. E dentre as orações, nós também pedimos, e temos pedido bastante. Essa é a verdade. Devido ao tempo em que vivemos, devido aos relatos que ouvimos de pessoas necessitadas do mais básico, pessoas também doentes, pessoas enfermas, devido à convulsão política do nosso país, enfim, temos muitos motivos não só para orar a Deus, como também para pedir a Deus. E nesse meio, pedimos e fazemos muitas petições a Deus durante o dia. Mas, irmãos, olhando para esse salmo, nós tiramos assim lições extraordinárias sobre como pedir a Deus. Como que o cristão deve se chegar à presença de Deus e se dirigir a Deus no momento em que o pedido é tão importante para a sua vida. Como o cristão deve pedir a Deus, ou qual a forma correta do cristão se achegar a Deus e pedir a Deus. Tiago escreveu em sua epístola: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Lá em Tiago 4, ele vai dizer que nós não sabemos pedir. Que os cristãos da sua época, e por extensão nós também cristãos, não sabemos pedir. Será que nós temos pedido corretamente a Deus? Será que nós já aprendemos essa lição depois de mais de 2000 anos escrito? Fica-se uma lacuna, não é? Mas, graças a Deus, Deus deixou na sua palavra instruções riquíssimas para como devemos nos aproximar e pedir a Ele. E nesse Salmo de número 131, Cântico de Romagem de Davi, nós podemos aprender a forma correta de nos achegar a Deus e de pedir a Deus, ou falar com Deus em momentos que estamos precisando, estamos necessitando de algo de Deus. E a primeira lição desse salmo sobre como pedir a Deus, irmãos, é pedir com espírito de humildade. Perceba aqui que nós não sabemos o contexto, mas é possível que Davi estivesse numa necessidade, estivesse precisando de algo para que Deus atendesse o seu pedido. Mesmo porque esse salmo era cantado nas peregrinações de Israel, e durante essas peregrinações no mundo antigo havia muitas havia assim muitos problemas, havia também muito perigo, não é, de assaltantes no caminho, de perigos de animais ferozes. E eles estavam assim sempre naquele momento assim de aguardar de Deus o cuidado de Deus. Mas Davi se dirige a Deus de uma forma muito humilde. E essa é a nossa primeira lição, de como também devemos nos achegar a Deus para pedir a Deus com um espírito de humildade, portanto. O salmista diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Irmãos, Davi ele tinha a certeza do Deus que cria, ele conhecia, portanto, a Deus. Deus já tinha falado com Davi diversas vezes, diversas formas.
Deus tinha dado a vitória para Davi de maneira extraordinária, de maneira sobrenatural e fantástica, muitas vezes. E Davi conhecia esse Deus, sabia que era um Deus poderoso, um Deus riquíssimo. Mas ainda assim, quando ele se achega a Deus naquele momento de necessidade, ele não é soberbo, ele não deixa o seu coração ensoberbecer. Ele não olha para Deus com um olhar altivo, como se ele, né, tivesse algum direito diante de Deus. Infelizmente, nós vemos algumas pessoas do nosso dia dizendo que Deus não tem poder, se achegando ou falando com Deus de uma forma desrespeitosa, de uma forma soberba, com um coração e um olhar altivo. E essa não é a forma correta de nos aproximarmos a Deus. E Davi vai expressar isso nesse salmo, irmãos. Nós devemos, portanto, nos aproximar desse Deus. Um Deus santo, um Deus bendito, um Deus poderoso, um Deus criador de todas as coisas. E ainda assim, sabendo todas essas coisas, devemos nos aproximar com espírito de humildade. É interessante na palavra de Deus as referências que nós encontramos a não explorar a bondade e a misericórdia de Deus, a nos achegarmos com esse espírito de brandura, de humildade diante daquele que pode todas as coisas. Lá em 2 Timóteo, abra a sua Bíblia lá, no finalzinho de 2 Timóteo. Segunda Timóteo, um momento só aqui. Olhe o que Paulo vai dizer a Timóteo. Um momentinho só. 1 Timóteo, irmãos, desculpem. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Diz assim, o verso 6 também. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo o sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então nós vemos aqui o apóstolo ensinando a Timóteo, recomendando a Timóteo, dizendo a ele para ter um coração humilde, portanto, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Essa deve ser a forma correta do cristão se portar diante de Deus. E não pedir coisas para esbanjar nos nossos próprios prazeres, como nos advertiu Tiago. É interessante também, irmãos, olharmos para outro servo de Deus, Salomão, e perceber que Salomão, ele também um rei, assim como Davi, seu pai, ele tendo a oportunidade de pedir riquezas, poder a Deus, ele pede sabedoria. Lá em 2 Crônicas, capítulo 1, 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 1. Veja como é o portar-se de um servo, uma serva de Deus,
ao falar com Deus, a pedir a Deus algo. Segundo Crônicas, capítulo 1, a partir do verso 7, diz assim: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizesse reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? Então, irmãos, nós devemos nos portar com sabedoria, até mesmo no momento de pedir a Deus. Pedir coisas para a glória de Deus, pedir coisas para o uso da glória de Deus e, portanto, com muita humildade. Muita humildade. Não fazendo o que muitas pessoas têm feito, de olhar para Deus com um olhar altivo, achando que é merecedor de alguma coisa, não é? Ou pedir coisas soberbas a Deus. Que tenhamos esse cuidado, que tenhamos, portanto, esse espírito de humildade, espírito de Davi, espírito de Salomão, espírito do apóstolo Paulo. O nosso pedido a Deus depende se a nossa confiança está em quem dá ou no que ele dará. Aonde nós temos colocado a nossa confiança? É em Deus que sustém e sustenta a nossa vida, ou é naquilo que ele nos dá? Ah, eu tenho um bom salário, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa, então eu vou me dar bem na vida. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é assim. Mas, por outro lado, o pouco que nós temos, Deus pode multiplicar, Deus pode fazer grandes coisas. E por isso, nós temos que nos portar de maneira humilde para com Deus na hora de pedir. Lembram-se daquele rapaz que tinha apenas 5 pães e 3 peixinhos, e Deus multiplicou. E 2 peixinhos, e alimentou uma grande multidão. 5 pães e 2 peixinhos. E Deus alimentou uma grande multidão. Deus pode fazer infinitamente mais, irmãos. E tudo quanto pedimos ou pensamos. Então devemos nos portar com humildade. Essa é uma lição do Salmo 131 para nós, ao nos dirigirmos a Deus para pedir algo. Mas a segunda lição que esse texto nos traz também é que devemos nos aproximar para pedir a Deus com um espírito de sossego em nossos corações. Um espírito de calma. O salmista continua dizendo no verso 2, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Vejam-se, irmãos, que ele não é aquela pessoa que atropela, que está desesperado, mas ele está sossegado porque ele sabe que está na presença daquele que cuida da sua vida. E aqui Davi vai usar o exemplo da mãe, né? Hoje nós temos o Dia das Mães, com tantas palavras bonitas aí, agradecendo a Deus, louvando a Deus pelas nossas mamães, as mães que cuidam, as mães que alimentam, as mães que protegem. E Davi vai usar essa figura da mãe, da segurança que um filho que acabou de mamar, né? Nós que somos pais, nós que somos chefes de família, e você, até mesmo você que é filho, você muitas vezes já teve essa experiência de ver a criança, quando ela acaba de mamar, ela fica sossegada, ela fica ali, muitas vezes, a maioria das vezes ela dorme no colo das mães, porque está alimentada, porque se sente segura, e fica realmente sossegada. Então esse é outro exemplo de como nós devemos nos achegar a Deus para pedir a Deus, de maneira sossegada, de maneira confiante em Deus, sabendo que Deus vela pelas nossas vidas, Deus cuida de mim, cuida de você. Não é necessário nenhum desespero, nenhum estardalhaço, não é necessário nenhuma correria, mas um espírito
espírito de sossego, um espírito, portanto, de confiança naquele que tem as nossas vidas em suas mãos. Algumas vezes agimos como os discípulos de Jesus diante dele, quando estavam no barco e veio uma tempestade tremenda, não é? E aí nos desesperamos. Ah, que pena quando isso acontece. Porque nós deveríamos confiar mais em Deus, confiar naquele que vela pelas nossas almas. Lá em Marcos, capítulo 4, nós vemos o desespero dos discípulos no barco com Jesus. E logo depois nós vemos a repreensão de Jesus, repreensão justa. Porque não era necessário eles ficarem desesperados daquela forma, temendo por suas vidas. Eu vou ler a partir do verso 37, Marcos 4, 37. Diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Muitas vezes cabe a alguns de nós essa repreensão, porque ficamos desesperados nos momentos de tempestade da nossa vida, porque perdemos assim toda a confiança em Deus e muitas vezes esquecemos que Jesus está conosco. Jesus está conosco na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo habita conosco. O próprio Senhor Jesus Cristo nos garantiu que estaria conosco todos os dias. Todos os dias. E nós temos que nos lembrar disso para poder passar pela tempestade. Passar pela tempestade. Irmãos, isso me parece, esse mesmo sentimento me parece que foi o do salmista Davi ao escrever o Salmo 131. Quando ele diz que ele fez calar e sossegar a sua alma. A sua alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Vejam, irmãos, que segurança, que confiança em Deus, que calma no momento de desespero, no momento de necessidade. É assim também que devemos nos portar. Podemos fazer os nossos pedidos a Deus, podemos nos chegar a Deus, mas calma, calma. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então essa deve ser a oração do crente, o pedido do crente, portanto, uma oração de um espírito humilde, que não pede coisas para si próprio, que não é soberbo o seu coração, que não é altivo o seu olhar, e nem tampouco que se desespera na tempestade, mas como uma criança desmamada no colo da sua mãe, que dorme, que descansa e que aguarda no Senhor o seu livramento. Nós vemos, ao contrário dos discípulos que se desesperavam ali na tempestade, nós vemos Paulo e Silas acorrentados com os seus pés, jogados ao cárcere, por ter pregado a palavra de Deus, por ter ido contra o mundo. Mas nós vemos esses servos de Deus, Paulo e Silas, cantando à meia-noite. Lá em Atos capítulo 16, versos 24 e 25, nós encontramos um homem seguro em Deus, um homem calmo em Deus, um homem com esperança em Deus. E sua esperança se reflete nos cânticos de adoração a Deus, nos hinos de louvor a Deus. Irmãos, assim também deve ser a vida do crente. Não podemos nos desesperar. Nós vemos que o crente, ele não pode ser abalado. Não pode. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, firmes para sempre. Firmes para sempre, portanto, é o que diz o Salmo 125, irmãos, do verso 1 a 3. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião.
A terceira e última lição, são 3 versículos, 3 lições maravilhosas que esse salmo ensina e traz à nossa vida, nesses momentos em que estamos vivendo, momento em que precisamos ter a calma de Deus, momentos em que nós nos dirigimos a Deus para pedir a Deus, muitas vezes durante o dia, mas temos que pedir com sabedoria, temos que pedir com um coração humilde, temos que pedir com um coração seguro em Deus, calmo, portanto, em Deus. E qual é a terceira lição desse salmo? É o espírito de esperança que deve reinar em nossas vidas ao nos aproximar de Deus. Uma esperança viva, uma esperança experimental. Porque muitas vezes Deus, eu tenho certeza, Ele já te socorreu. Deus já agiu na sua vida, já fez maravilhas na sua vida. Já entregou Jesus na cruz do Calvário para morrer por você, morrer por mim. Por que desconfiar de Deus? Por que não esperar em Deus? Por que não depositar a nossa confiança e a nossa esperança em Deus? Então essa é a terceira e última lição desse salmo. Nós devemos pedir a Deus com espírito de esperança. Veja o que o salmista diz no verso de número 3. Espero, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Irmãos, nós já vemos aí que nós devemos esperar, a nossa esperança no Senhor deve ser uma esperança não momentânea, mas uma esperança permanente. O verdadeiro crente, ele tem esperança em todos os momentos da sua vida. Ele sabe que Deus está ali ao seu lado e ao seu cuidado, ao seu dispor em todos os momentos da vida. Por isso, a vida do crente não se faz de momentos de esperança, mas uma vida de esperança. Nós temos que ter uma vida de esperança. Nós aguardamos essa esperança. Esperar no Senhor não é um ato momentâneo, mas uma experiência permanente. Quando temos a certeza em quem depositamos a nossa esperança, podemos estimular até mesmo os outros a também esperarem em Deus. Veja o que o salmista diz: espera, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. É da forma como nós agimos, como nós nos dirigimos a Deus, como nós agimos nesse mundo diante das crises, diante das tempestades, que o nosso testemunho ganha força ou perde força. Se você é uma pessoa que irradia esperança, que irradia confiança, se você é uma pessoa que espera em Deus, que põe a sua confiança somente em Deus, você tem o que falar para as pessoas, você tem o que ensinar para as pessoas. Por outro lado, irmãos, se nós não confiamos em Deus, se nós não esperamos em Deus, não depositamos os nossos cuidados no altar de Deus, o que temos para ensinar para as pessoas? O que temos para falar para o Israel? Não é? Mas Davi pôde dizer: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Podemos, quando temos essa certeza de que o Senhor está conosco, podemos esperar e podemos estimular outros também a esperar no Senhor. É interessante observar que o mesmo Davi que escreveu o Salmo 131 é o Davi que escreve o Salmo 40. E veja lá o que ele diz. Salmo de número 40, um dos meus salmos prediletos, porque foi um dos primeiros salmos que eu decorei no início da conversão, no início de quando Deus me chamou. Era um salmo que um missionário que eu conhecia, o missionário Cornélio Caldeira Castro, inclusive fez uma música sobre esse salmo e gravou muito no meu coração. E é assim um lema que eu trago, e eu convido os irmãos também para guardar esse salmo no seu coração. Diz assim, Davi no Salmo de número 40: esperei confiantemente pelo Senhor,
e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Agora que já aprendemos como pedir ao Senhor, não poderia incentivá-los a continuar pedindo ao Senhor, mas da maneira correta. Que maneira correta é que devemos pedir ao Senhor? Com espírito de humildade, sem soberba, sem altivez, sabendo quem é Deus e quem somos nós, nos colocando no lugar de pecadores e pessoas limitadas que somos, na presença de um Deus maravilhoso e misericordioso. Com espírito de sossego, de calma, de tranquilidade em nosso coração, sabendo que estamos na presença daquele que cuida de nós, daquele que tem nos livrado dos tremedais de lama. E por último, irmãos, com espírito de esperança. Esperança. Porque essa é a experiência daquele que já viveu outras experiências com Deus. Ele pode confiar em Deus e ele pode dizer aos outros também, confie em Deus. A esperança no Senhor não é uma esperança momentânea, mas uma esperança eterna de todos os momentos da vida do crente. Amém? Portanto, irmãos, quero encerrar com outro texto da palavra de Deus, que encontra-se lá em Mateus capítulo 7, versos 7 a 8. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Continue a pedir ao Senhor com esses espíritos de humildade, de sossego e de esperança, portanto. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 148, um hino que é quase uma oração. Eu convido você a que faça esse hino pensando nessa letra e que você acalme o seu coração no Senhor. Acalme o seu coração no Senhor. Depois do hino nós vamos orar e impetrar a bênção do Senhor. Que Deus abençoe e desejar a sua vida e que Deus lhe dê um final de domingo alegre, feliz, confiante no Senhor. Com sossego, com paz, com humildade. E o nosso feliz Dia das Mães, mais uma vez, a todas as mamães da nossa quarta igreja, da nossa congregação da Alvarenga, e a todas as irmãs que nos assistem, está juntamente conosco prestando um culto a Deus. Que Deus abençoe, portanto, a todas as mamães nesse dia. Vamos cantar o hino de número 148. Hino de número 148. Vamos colocar a música e vamos cantar juntos. Oração noturna é o nome do hino. Este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo está,
Senhor, anda triste aflito, o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, que seguro durmo, sem perturbação. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Quais são os pedidos de oração dessa noite que o reverendo colocou lá? Pelo seu Hinaldo. Vamos orar. Irmãos, eu peço que você também, na sua casa, ore pelo nosso irmão Hinaldo, que está internado com suspeita de Covid. Que Deus afofe seu leito e o abençoe. Também pelo Reginaldo, irmão da Marisa Mazin, não é? Vamos orar por ele também, tá bom? E todos os outros irmãos, né, que estão enfrentando lutas. Então vamos orar pelo Reginaldo e pelo seu Hinaldo, ok? Vamos orar nesse instante. Abaixe sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, graças te damos por esse momento de culto que o Senhor nos permitiu dar a Ti. Te louvamos porque o Senhor é um Deus cuidador, um Deus que se importa conosco e, mais do que isso, que nos sustenta e nos ensina até mesmo como devemos nos portar diante do Senhor. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus, obrigado pelos Teus conselhos tão maravilhosos. Sem eles, nós jamais conseguiríamos nos achegar a Ti de forma agradável, de forma que o Senhor nos aceitasse. Obrigado também pelo sacrifício de Cristo que nos proporciona estar na Tua presença nessa noite. Ó Deus, continua abençoando a Tua igreja, abençoando os lares aqui representados, abençoando as mulheres guerreiras, as mães desses lares, hoje no seu dia, ó Deus, dia de justa homenagem por tudo que elas são, por tudo que elas representam, ó Deus, nas nossas vidas e em nossos lares. Abençoa maravilhosamente, grandemente as mães, ó Deus, e que elas sempre confiem no Senhor, depositem a sua esperança, os seus pedidos diante do altar do Senhor de uma maneira correta, de maneira humilde, de maneira calma, sossegada e de maneira esperançosa. Fica conosco, Senhor, nos abençoa, abençoa a nossa querida quarta igreja, todos os irmãos que estão lutando, ó Deus, estão trabalhando, estão ansiosos pela volta aos trabalhos da igreja, que o Senhor sustente cada um, sempre na esperança que o Senhor está conosco, nos ajudando e nos fazendo vencer as tempestades da vida. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor já livrou muitas pessoas dessa doença, inclusive a minha esposa, o Senhor a curou, e o Senhor tem curado muitos outros irmãos, muitas outras vidas têm vencido a batalha contra, ó Deus, essa doença. Mas queremos te colocar nesse instante a vida do nosso irmão Hinaldo, que está com suspeita, que o Senhor visite o nosso irmão ali no leito.
conforte o seu coração, a sua família, seja com os médicos, com os enfermeiros e enfermeiras ali, ó Deus, cuidando do teu servo no hospital. Com a sua esposa, ó Deus, com os seus filhos. Abençoa também, ó Deus, o Reginaldo. Ó Deus, cuida da vida dele, tem misericórdia, Senhor, da vida do irmão, da nossa irmã, ó Deus. Que o Senhor visite também todos os outros que estão carecendo da tua visita, do teu cuidado nesse momento. E dá-nos um início de semana abençoado e na tua presença, Senhor. Cuida de todos nós. Nós oramos assim, ó Deus, confiantes, hoje e para sempre. Amém. Agora, irmãos, receber a bênção. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus, repousem sobre nós, povo de Deus que estamos aqui, e sobre todos os nossos irmãos, espalhados sobre toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos. Que Deus os abençoe e que vocês tenham uma ótima noite na presença do Senhor. Amém.